Amém? Salmo número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Queridos, a simbologia bíblica, aquilo que nós temos estudado e temos recomendado aos irmãos realmente se familiarizarem com isso, traz grandes lições para as nossas vidas. E aqui no Salmo número 1, Deus nos compara a uma árvore. Se nós analisarmos friamente os detalhes e nos prendermos a observar e a estudar os fatos, nós vamos descobrir o que nós mesmos somos, como nós mesmos devemos nos portar, nos comportar. E observa no verso 3, ele diz que o homem que medita na palavra de dia e de noite, ele diz, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ribeiros de águas representa a palavra de Deus. E diz, a qual dá o seu fruto na estação própria. Árvore é o homem, ribeiros de água é a palavra, fruto é o objetivo final de uma árvore. O melhor de uma árvore é o seu fruto, tem que ser o seu fruto. Porque se dependesse só da sombra, muitas coisas fazem sombra, embora a sombra da árvore seja a melhor, não é verdade? Mas sombra por sombra. Agora, o fruto é específico de uma árvore. Quem quer um determinado fruto, vai buscar naquela determinada árvore. O fruto é o objetivo final, é o sinal da prosperidade daquela árvore. Significa que realmente aquela árvore alcançou o seu objetivo, que ela cresceu mesmo, que ela, enfim, suportou uma série de coisas e chegou ao produto final que deveria. E tem ainda as folhas, e cujas folhas não caem. As folhas representam abrigo, representam refúgio. E o que acontece quando há um ministério é exatamente isso, porque Jesus disse, olha, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O que Jesus estava querendo dizer? Ele é uma árvore, ele tinha as folhas, e todos se abrigavam junto a ele, não é verdade? Mas, se essa árvore, de alguma maneira, for prejudicada, quando Jesus, naqueles 3 dias que se entregou por amor a nós, deixou de estar reinando, vamos assim dizer, o que aconteceu com os discípulos? Não tinham mais o abrigo, cada um tomou o seu caminho. Pedro disse, eu vou pescar, 2 deles foi para o caminho de Emaús, porque perderam a sombra da árvore, que é representada pelas folhas, perderam o abrigo, perderam o referencial, perderam o refúgio. As folhas representam o ministério. Detalhe também que é dito que o fruto será dado na estação própria. Não adianta querer forçar a barra. Não, essa árvore aqui, ela só dá o fruto em dezembro, mas agora ela vai ter que dar em junho. Não. Pode até com os recursos da ciência hoje, forçar a barra e a árvore produzir fora do tempo.
mas não será a mesma qualidade do fruto. Alguns detalhes importantes nós queremos ressaltar. O primeiro ponto é que uma árvore, ela tem que ficar o quê? Parada. Uma árvore, ela não pode ficar num movimento descoordenado. Mesmo quando a árvore ela é plantada num vaso, logicamente uma árvore menor, se pegar toda hora e virar de uma posição para outra, tirar de um lugar para o outro, aquela própria árvore, mesmo num vaso, ela começa a não ficar muito bem, começa a ter problema com aquela árvore. E uma árvore grande, então, nem se fala, você não pode estar arrancando uma árvore grande, tirando de um lugar e botando para o outro. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Se você plantar uma árvore 6 meses num lugar, daí você vai com uma pá mecânica, arranca aquela árvore, planta 6 meses em outro lugar. Daqui a pouco arranca de novo, mais 6 meses em outro lugar. O que acontece? As raízes ficam fracas. Isso aqui representa justamente o perigo que muitos não têm atentado. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ficai em Jerusalém, ou seja, árvore, fique plantada em Jerusalém, até se cumprir o teu tempo. Quando se cumprir esse tempo, aí sim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas existe um tempo em que a árvore tem que ficar plantada num determinado lugar. Quem conhece o ramo da agricultura, meu irmão, dá lições tremendas sobre isso que nós estamos falando. Nós somos árvore plantada junto a ribeiro para dar o fruto na estação própria. As nossas raízes têm que estar em contato com a água para ir nos alimentando, crescendo, e temos que ter o tempo determinado por Deus, aonde vamos estar num lugar, depois Deus é que tem que dirigir para nós irmos para outro lugar. Não podemos cumprir um tempo irreal, o que muitos têm feito por aí. Às vezes as pessoas estão muito bem nas suas igrejas, estão crescendo, estão caminhando, estão progredindo, estão prosperando, mas o seu próprio orgulho as faz ser arrancadas e serem plantadas em lugares indevidos, onde não é plano e não é projeto de Deus. Tem aqueles que se arrancam a si mesmo. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de igreja de fundo de quintal. Tem gente que declara mesmo: eu só congrego em igreja grande, frente de mármore. Já ouvi essas declarações. São pessoas que até hoje não têm raiz nenhuma, nem fruto de salvação nós não vemos. Andam com uma Bíblia na mão que a gente vê que está causando uma desconjuntura tremenda. Outro detalhe que nós temos é que a árvore, ela tem que resistir a vendavais. Ela tem que resistir a geadas. O que é isso na nossa vida, no dia a dia? São os vales, são as afrontas, são as dificuldades que nós temos para encarar. Mas o que nós temos que fazer? Permanecer firme, resistir. A árvore, quando ela está bem plantada, as suas raízes estão fortalecidas, pode vir o vento que for, meu irmão. As raízes estão profundas, pode bater o vento que for. É o crente forte, é o crente firme. Não é aquele crente que qualquer brisa, irmão, a luta está muito grande, eu vou sair, vou dar um tempo da igreja. Esse tempo que ele dá, ele não volta nunca mais. Esse tempo representa que a árvore não resistiu ao vendaval, foi arrancada. Não vai se levantar mais. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse seu tempo é o tempo que a árvore vai dar o seu fruto. Antes de uma árvore dar o seu fruto, meu irmão, ela corre sérios riscos. Ela é pequena,
é frágil, não é ainda muito forte. Para a nossa vida, há uma árvore. Se você, meu irmão, for aquela pessoa realmente que entenda o que Deus quer da sua vida e cresça na graça e no conhecimento, você será uma árvore forte. Você vai alcançar o ministério e você vai ver vidas se abrigando debaixo das suas folhas. Você vai ver o seu fruto acontecendo na estação própria. Você vai ver Deus contando com a sua vida. Você vai ver o fruto que proceder de você alimentar multidões. Amém? Você é uma árvore a qual Deus está zelando, está adubando, está preparando para que um dia todos se alimentem do fruto que Ele está gerando na sua vida. Agora, cuidado com essa história de arranca daqui, põe para lá, arranca daqui, põe para lá. É aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não gosto daquela igreja tal, não, porque lá não dá oportunidade, eu gosto mais daquela outra. E começam a viver de migalha, migalha, migalha. São árvores que não estão fundamentadas, arranca daqui, põe ali, ali me deu um cargo, eu vou para lá, aqui me deu uma oportunidade, eu venho para cá. As raízes nunca são firmes, o final qual é? Desviar-se. Mais um desviado no meio da sociedade. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Jó, eram árvores fortes. Amém? Por isso tiveram provas terríveis. Por quê? Porque Deus não nos deixa ser tentado, o quê? Além do que possamos resistir. O nível da tentação na vida desses homens demonstram que eles eram árvores imbatíveis. Podia vir o vendaval, a tempestade que viesse, que eles estariam de pé. Mas vai examinar as expressões destes homens, vai examinar a conduta deles, e vocês vão ver que eram árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Assim temos que ser nós. A vida de José, que tipo de árvore era esse José? José era uma árvore fantástica. Se analisarmos, inclusive José tipifica o próprio ministério de Jesus Cristo. O homem sofreu calúnias, sofreu prisão, foi jogado como um escravo, foi açoitado de várias maneiras. Ele suportou tudo isso. Agora, um detalhe que muito me chama a atenção na vida de José, foi que quando ele foi arrancado do seio da sua família, qual era a idade dele? 17 anos. Era muito jovem. Ele tinha mais do que motivos para se desviar, para esquecer de Deus. Mas não, é um homem que demonstra ser uma árvore muito forte, porque as emoções dele não o mataram. Um jovem, 17 anos, arrancado do meio da família, vendido como escravo, a saudade do pai, a saudade dos irmãos, a saudade da mãe. Aquele homem superou tudo isso. Isso, meu irmão, é que nós temos que aprender a superar também. Temos que ser árvores que resistam a estes vendavais. Como nós já temos falado, pregado aí várias ocasiões sobre a questão dos sentimentos, das emoções, botar a razão acima de tudo, tomar cuidado com a vontade. Outro detalhe que acontece com a árvore é o tipo de solo em que a árvore é colocada. Meu irmão, você não pode plantar qualquer árvore em qualquer lugar. O que acontece se nós colocarmos uma árvore num solo impróprio? Ela pode até morrer. Existem vários tipos de solo. E cada árvore é característica de um tipo de solo. O que é este solo? Este solo representa vários ministérios que Deus tem sobre a face da terra. Agora, é Deus que naturalmente determinou aonde cada tipo de árvore vai nascer
vai crescer, se desenvolver, vai dar os seus frutos, ou seja, aquilo que nós já temos falado. Crente que escolhe igreja, está fora da direção de Deus. Quem tem que escolher igreja para nós é Deus. Lugar de escolher igreja é dentro do quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Para onde Deus te dirigir, não vá para uma igreja por causa de amizade. Não vai para uma igreja porque é confortável, tem banco acolchoado, tem ar condicionado, tem ventilador de teto. Não é assim que se escolhe igreja. Igreja se escolhe ouvindo a voz de Deus. Senhor, para onde tu queres que eu vá? Para que realmente você seja uma árvore plantada no tipo de solo que Deus quer, para que você dê o fruto de acordo com aquilo que Deus espera de você, para que Ele possa usar o teu fruto e alimentar a multidão. O solo é exatamente isso, o ministério ao qual Deus te dirige. E não adianta você querer se desenvolver em outro solo. É o que tem acontecido por aí. As pessoas têm se alimentado de muitas coisas que não produz vida. Poderiam estar em determinados lugares que Deus orientou para as suas vidas e estarem crescendo rapidamente, quando acabam estão crescendo minguadamente. Não é assim que acontece? Se você pega uma árvore de um determinado tipo de solo e põe em outro tipo de solo, aquela árvore cresce, mas cresce quase que morrendo. Se deveria atingir o seu tamanho, e vamos dizer em 2 anos, ela demora 10 anos para atingir o seu tamanho. Não é isso que acontece? Por que Deus está nos comparando a uma árvore? Para nos ensinar alguma coisa, para mostrar que se você estiver num tipo de solo que não é de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida, é como nós vemos aí, pessoas que com 3 anos numa igreja já são mestres, outros com 30 anos em outra ainda são meninos, ainda são crianças na fé, ainda tem um monte de dúvida, ainda tem um monte de pergunta, não tem nenhuma resposta ainda não conseguem compreender livros da Bíblia, não conseguem entender nada. Por quê? Porque estão plantados num solo que não dá o crescimento devido, não dá a força devida. Então, meu irmão, eu quero confirmar contigo esta palavra. Sempre esteja orando pela sua vida. Senhor, para onde eu vou? Senhor, aonde tu me queres? Senhor, eu estou pensando, mas o que tu tens a dizer? Porque a palavra vai dizer que muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final, caminho de morte. E quantos, meu irmão, plantados em solos que nunca darão os frutos? São árvores crescendo minguada, e o fruto nunca vai aparecer. Nós temos visto pessoas completamente fora da direção de Deus. E na sua maioria, infelizmente, por este velho problema que nós temos colocado, pelas oportunidades e pelos cargos e pelas consagrações que as pessoas têm se iludido. Vem para cá que eu vou te consagrar. Homem que é consagrado por homem não tem nada a ver com Deus. Só quem nos consagra é Deus, pelo próprio ministério que põe nas nossas vidas. Outro detalhe, meu irmão, característico de uma árvore, preste bem atenção nesse, é que 2 árvores não podem ser plantadas no mesmo lugar. Amém? Uma sufoca a outra. Não é isso que acontece? Uma atrapalha a outra. Será que não temos aí mais uma grande lição? Será que nos dizer que ministério é individual? Será que Deus não está querendo dizer que vida com Ele é individual? Você pega duas árvores de espécie diferente, põe junto, deixa crescer. No final das contas você vai ver, meu irmão, que algum problema vai ter. Uma vai crescer mais, vai sufocar a outra, uma vai fazer sombra na outra, e naquele lado que a sombra estiver acontecendo não vai nascer frutos, as folhas não vão prosperar, enfim, vai ter problema. Por quê? Porque ministério é coisa individual. Andar com Deus é individual. Por isso que Isaías 6,8 vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Sou eu, Senhor, estou aqui, ó. Eis-me aqui. Se o Senhor vai achar outros sobre a terra, amém, que ache. Mas eis-me aqui, individualmente. Estou aqui na sua presença. Então, meu irmão, cada vez, esses são alguns dos poucos detalhes que nós podemos entender numa árvore. Ela tem que ficar parada, ela tem que resistir aos vendavais, ela tem que estar no solo apropriado, e não pode se plantar duas árvores diferentes juntas, porque certamente uma vai atrapalhar, uma vai sufocar a outra, confirmando aquela ideia que nós já temos falado aos irmãos. Tudo que Deus levanta, levanta com uma cabeça só, com uma administração só. Agora, o que fazer diante disso? Aprender a lição e buscar no Senhor. Buscar em Deus, meu irmão, para que realmente sejamos árvore plantada junto a ribeiro, para dar o fruto na estação própria. Eu quero voltar a te dizer, cuidado com as ilusões dos cargos, meu irmão. Cuidado, porque o caos está terrível. As notícias que chegam a nós a cada dia são notícias estarrecedoras da ilusão em que as pessoas foram submetidas. Eu conheci jovens com grandes chamados ministeriais que os sufocaram simplesmente porque aceitaram ser consagrados a coisas em outras igrejas, ou seja, saíram do solo devido e foram se plantar em outro solo, e até hoje não apareceu o fruto da sua vida, não apareceu o ministério. Estou falando de uma historinha de ontem, não. Estou falando de historinha de 15 anos atrás. Nós precisamos ficar muito esperto nesse reino que nós pertencemos. Porque estamos vivendo um final dos tempos, final de dias, em que se nós realmente não formos fortes, não formos espertos, não formos árvores saudáveis, árvores sadias, virão as geadas, virão os vendavais, virão os temporais, virão as chuvas de granizo. E o que vai acontecer? Vai despedaçar a árvore fraca, mas a árvore forte, ela resiste a tudo isso. Agora, a Escritura diz que tem que ser plantada junto ribeiros de águas. Sem os ribeiros de água, nada disso acontece. A árvore não vai a lugar nenhum, a árvore não cresce para lado nenhum, não prospera em nada, porque os ribeiros de água que passam, muitas vezes não são nem vistos, são lençóis d'água por baixo do solo, que alimentam a raiz, representam a palavra. Sem estes ribeiros de águas, que é a palavra de Deus, acabou tudo. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que crescer, não tem mais onde buscar a força, não tem mais onde buscar o alimento, não tem mais nada para fazer. Esta lição da árvore é tremenda, e lá em Juízes capítulo 9, o Senhor mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são apresentados ao mundo como a figueira, a videira e a oliveira. E Jesus mesmo vem e diz: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, essa produz fruto. Mas aquela que não estiver em mim não vai produzir fruto. É cortada pelo Pai, lançada fora e queimada no fogo. Jesus mesmo se coloca como árvore nesse reino vegetal. Amém? E ele também faz de nós árvores. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nós vamos estar orando nesta hora. Quero convidar você, eu vou estar orando. Quero convidar você a estar falando com Deus, para você dizer: Senhor, será que eu não estou plantado em solo errado? Solo infértil? Senhor, será que eu não estou querendo
mudar erradamente, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Senhor, para onde tu queres que eu vá me plantar? Rasga o teu coração e fala com Deus. Porque se você for plantado num solo infértil, meu irmão, certamente o seu fruto não vai aparecer jamais. Senhor, o que eu estou fazendo está de acordo? Amém. Fale com Deus nesta hora. Que Deus vai ouvir a tua oração mais uma vez. Aleluia, Jesus. Senhor amado, nós te glorificamos mais uma vez. Somos árvores plantadas junto a ribeiros de água e vamos dar o fruto na estação própria. Mas, Senhor, se paira sobre o nosso pensamento algo que não provém de Ti, alguma seta do maligno, ó Deus, que quer nos arrancar do solo que Tu nos tem posto, joga por terra nessa noite. Porque verdadeiramente temos visto 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não fomos atingidos, Senhor, porque estamos com as raízes firmes. Mas olha quantos, Senhor, quantos já se têm iludido, ó Deus, por tantos solos de aparência mais bonita, tantos solos, ó Deus, que parecem muito mais brilhantes, bonitos, Senhor, mas não tem o alimento necessário para a árvore, ó Deus. Há caminho que a um homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte, Senhor. Por isso a tua escritura diz: não andeis por vista, andeis por fé. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tu não estás no aparente, Senhor. Não é no belo que tu te manifestas, porque também no vale da sombra da morte disseste que estarias, demantecou valavassou de cantos. Oh, aleluia, Deus vive e poderoso. Descortina os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua palavra. Se somos árvores plantadas junto a ribeiros, ó Deus, temos que dar um fruto, mas será na estação própria. Até que a estação própria aconteça, Senhor, tem as humilhações, as geadas, os vendavais, mas está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará, fará com que o vosso fruto apareça. Mas, ó Deus, a árvore, depois que cresce, depois que está fortificada, ainda tem que esperar de ano em ano para dar o seu fruto, ó Deus. Por isso, tira a ansiedade do coração do teu povo e põe a tua revelação, põe a tua graça, põe a tua paz. Porque por causa da ansiedade, Senhor, por muitos quererem fazer a sua árvore dar fruto antes do tempo, muitos se têm desviado, têm tomado o caminho errado. Ó Deus, e as folhas não têm servido de abrigo, os frutos não têm aparecido. Enfim, ó Deus, as raízes têm sido fracas. Mas aqui estamos nós nesta noite, Senhor. Jeová Rafá, Senhor da nossa vida. Jeová Jireh, Deus das provisões. Jeová Shalom é nossa paz. É o Elion. Senhor Altíssimo, manifesta o teu poder sobre as árvores que tens plantado nesta terra. Pois sabemos que a tua terra é fértil, pois a tua palavra é o primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová, o Deus das provisões. Tu és os rios de águas vivas que correm, Senhor, para alimentar o teu povo, pois sem ti nada podemos fazer. Domina, Senhor, sobre terra, céu e mar. Domina sobre as nossas vidas. Marcha sobre os montes, marcha nos vales. Manifesta-te ao povo que se chama pelo teu nome. Derrama sobre nós a tua graça, ó Deus. Aleluia.